Olá para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Estamos de volta, sempre com um assunto do seu interesse. E hoje, desenvolvimento econômico e infraestrutura. Vamos falar do Complexo Ferradura, assunto que começou há 30 anos e agora, depois de 3 décadas, passaram-se várias gestões. Vai inaugurar um viaduto agora, já anunciado pela Prefeitura na próxima sexta-feira. Mas para falar de todo esse processo, a gente convidou uma pessoa que conhece toda a história, né, desde o início aí, e também de outras situações de Divinópolis. Já foi secretário das gestões de Antônio Martins, Fábio Notini, Aristides Salgado, Galileu Machado. Conosco aqui, José Elísio Batista. Hoje ele ocupa um cargo no Conselho CONDEC, em Cajuru, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, não é isso, José Elísio? Obrigada por ter vindo. É o CONDUC, é o Conselho de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Corresponde mais ou menos ao que o pessoal fala aqui de Conselho da Cidade. Ok, Zé Elísio, a Prefeitura já anunciou que sexta-feira agora vai inaugurar parte, né? Que já é complexo, então é grande. Então, a Prefeitura inaugura agora uma parte lá do Complexo Ferradura, que é o viaduto. Mas eu queria que você contasse para a gente como começou essa história de Complexo Ferradura, qual que é toda a estrutura e o que tem efetivamente nele. Bom, antes da gente mostrar o processo, né, de 30 anos, 93, é importante explicar o que é Complexo da Ferradura. Uma coisa é o Complexo da Ferradura, outra coisa é o Terminal Intermodal da Ferradura, que é a integração rodoviária, marítima e ferroviária, e que foi construído e projetado para ser também um porto seco, né? Isso é o terminal. O Complexo Ferradura, que foi criado pelo prefeito Aristides Salgado, em 94, mas que transformou em lei e foi oficializado pelo prefeito Galileu quando o Terminal Intermodal da Ferradura foi inaugurado em 2003. Por que chama complexo? Porque ele é uma área destinada a atividades econômicas e, ao mesmo tempo, resolver o problema de mobilidade urbana. Qual que é esse problema? O outro lado do anel, né? Se a gente fechar o círculo do anel, Divinópolis completa um dos pressupostos para uma mobilidade urbana completa. Então, o que é o complexo? Primeiro, o distrito industrial faz parte do complexo, uma área de 2,5 milhões de metros, que foi iniciada em 74 pelo prefeito Antônio Martins. Depois vem o Terminal da Ferradura com o seu entorno. O Terminal da Ferradura tem mais ou menos 500 mil metros e teria mais 400 mil, uma área ali de 900 mil metros que pertence ao Distrito Industrial e, ao mesmo tempo, faz parte do chamado complexo. Depois, a travessia da linha, que vai inaugurar sexta-feira, né? Que é a travessia da linha férrea, a travessia da estrada de Cajuru, a entrada ali no bairro Lagoa Parque, passando pelo aeroporto, né, onde também estão sendo feitas obras pelo prefeito Gleides, passando por cima do rio Itapecerica, ali atrás do Divinópolis Clube, passando pelo Hospital Regional até encaixar na 494, lá perto da Honda. Então, esse é o que a gente chama de complexo, ou seja, toda essa perimetral que corresponde a um lado do anel, né, mais aeroporto, mais terminal intermodal da Ferradura, mais distrito industrial. Esse é o projeto que foi criado pelo prefeito Aristides e foi implantado e oficializado através de lei pelo prefeito Galileu em 2003. Como você falou, são 30 anos, né? É um projeto, muita gente acha que é ideia minha, do Pulim, do Aristides, não é. É um projeto que começou em 93. Como? Nós tínhamos em Araxá uma agência de desenvolvimento que era mantida pela CBMM e pelo Ricardo Zema, pai do governador atual. E tinha em Divinópolis
o Conselho de Desenvolvimento. Então a gente criou esse link, né? Primeiro aqui com o Rafael Assunção, depois com o Pulinho, com o Zé Maria Nogueira e o próprio Aristides. Como que originou? A região de Araxá, Patrocínio, é a região do Casser. Casser é o café do Cerrado. É o café mais sofisticado e mais caro do Brasil, né? Que é produzido naquela região. E eu estava lá na agência, o pessoal do Casser me procurou, chamava Juarez Guimarães, essa pessoa que idealizou isso. Portanto, ele, eu posso dizer que é o idealizador da ferradura. Eles queriam sair da exportação de café pelo Porto Seco de Varginha e pelo Porto de Santos. Eles idealizaram, então, um terminal rodoferroviário em Patrocínio, que é a sede do Casser, e um grande terminal em Divinópolis, com um Porto Seco. Aí eles sairiam do eixo Varginha-Porto de Santos, passariam para o eixo Patrocínio, Divinópolis, Porto de Vitória. Inclusive a empresa que começou a trabalhar isso aqui, já com Aristides, que logo encampou a ideia, né? Ela já estava implantando o terminal lá de Patrocínio. Aí começou todo o processo, né? A primeira empresa que veio foi a Partesano Transportes, não é do seu tempo, né? Partesano é uma empresa de logística de Rio Claro, São Paulo. Ela ficou aqui 2, 3 anos, comprou o primeiro terreno lá na ferradura, mas a grande dificuldade para decolar o projeto era com a ferrovia, né? Que até hoje se recusa a operar na ferradura, e com o nosso governador Azeredo, que tem aquela célebre frase mentirosa, né? Que ele fez a ferradura, a estrada, que ia do nada a lugar nenhum. Uma grande mentira, né? Mas para justificar o que ele fez conosco. Porque naquela época, Minas teria direito a mais um Porto Seco. Porto Seco, como todo mundo sabe, é uma estação aduaneira, né? Onde você faz as operações de importação, exportação, desembaraço, apreensão de contrabando, etc. Ia ter mais um. E o Eduardo Azeredo, que teve a sua candidatura lançada aqui, que é da nossa região, que foi colega nossa aí nos bares, nas festas do passado, na presença de alguns de nós, né? Falou que não ia liberar. Na época era o governo do estado que indicava para o governo federal implantar. Era o governo de Fernando Henrique. Que ele ia indicar Uberaba, que não fazia sentido, que já tinha Uberlândia do lado, né? Então naquela época nasceram 2 portos secos, o de Uberaba e o de Anápolis. O de Anápolis provocou uma revolução em Goiás, né? Hoje Goiás é o maior centro de indústria farmacêutica do país, maior que São Paulo, por causa do Porto Seco de Anápolis. Então, com isso a Partesano foi embora, né? Mas o Sr. Domingos do Carmo, que foi um grande empresário aqui no passado, já doente, com perspectiva até de morte, resolveu investir na ferradura. Ele comprou os terrenos da Partesane, a prefeitura negociou outra parte, mais ou menos 160 mil metros, com o fazendeiro lá da época. E São Domingos começou a implantação da ferradura. Ele pensava num projeto para o neto dele. Sim. Né? São Domingos, para quem não conhece, é tio do Marco Aurélio Braga, colunista aqui do Jornal Agora. Aí São Domingos ficou muito doente, enfim. Aí veio o Eduardo Santos, do Grupo Ceafal, e comprou tudo e implantou o projeto que o São Domingos tinha começado. Ou seja, aquele terreno lá hoje pertence ao Eduardo Ceafal? A primeira parte, que é ali onde aquela praça do viaduto, aquilo ali, foi comprado, né? Do São Domingos comprou do Partesani e vendeu para o Eduardo. Onde estão os galpões, as linhas férreas
É um terreno que era da prefeitura, foi desapropriado pelo Aristides e pago pelo Domingos Sávio. E depois o Eduardo comprou o restante até na estação. De forma que a área do terminal da ferradura hoje deve ser a terceira maior do estado. 506 mil metros. É um senhor terminal. Ok, resumindo então, Zelise, essa inauguração de sexta-feira, né, do viaduto, é apenas o primeiro passo de todo um complexo que precisa ser feito ainda. Não, eu acho que é o terceiro passo, né? Porque, para a gente entender bem... Eu digo de obras que precisam ser feitas. A de obras, uma parte já está sendo feita na região do aeroporto, né? Ali agora você tem que... Aquela ponta de estrada de terra ali, até na estrada de Cajuru, ela estava parada por causa exatamente do viaduto. Ele segue ali atravessando, para quem conhece, pega um pedacinho da estrada de Cajuru e entra ali no Lagoa Parque. Ali próximo onde é a entrada do lixão? Não, você vindo da ferradura, você chegou no lixão, você vira à direita, entra na estrada de Cajuru, né? Anda poucos metros, cai no Lagoa Parque, onde o loteamento feito pelo Maurício já prevê a caixa para passar a perimetral. Cai na estrada velha de Cajuru, né, onde há espaço para alargamento. No bairro Paraíso encaixa no aeroporto, onde já estão acontecendo obras importantes também. Depois do aeroporto, segue na direção do Hospital Regional. Atravessa o rio, né, tem uma ponte ali, que já projeto pronto, já foi aprovado. Atende o Hospital Regional e encaixa na 494, lá perto da Honda. Esse é todo o circuito, né, que é importantíssimo para nós do ponto de vista de mobilidade urbana. Tá? Você imagina o que é a região sudeste, leste e nordeste, com quase 100 mil habitantes, que não acessa a cidade. Vou te dar um exemplo. Com o Hospital Regional, quem precisar do hospital lá no Dona Rosa vai ter que vir no centro da cidade e subir a Paraná, né? Quando pode ir direto lá pelo fundo. Quem mora na região de muitos trabalhadores, Interlagos e etc., para ir trabalhar no centro industrial, pega 2 ônibus. Então é uma estupidez do ponto de vista de mobilidade urbana, porque a Divinópolis é uma cidade que não tem tradição de investir nos chamados projetos estruturantes, como o Antônio Martins fez, e fez uma revolução nessa cidade, né? Anel rodoviário, JK, aquelas coisas todas que não dão voto, porque não afeta uma população ali em torno. Mexe com o conjunto da cidade. Então os políticos não são afeitos a projetos estruturantes. O prefeito está começando um projeto estruturante agora interessante, que é a Estrada dos Batistas, né? Que na realidade chama Alameda do Baldo Scarioli. Ali é um exemplo clássico de projeto estruturante. Você vai poder entrar no anel e sair lá no Alto Catalão sem usar o anel, de São José sem usar o anel, passando pelo Fórum, Cidil. Isso é um projeto estruturante. O Complexo Ferradura é um projeto estruturante. O maior projeto estruturante nosso, sem dúvida, né, é o anel rodoviário. Sim. Né, que o Antônio Martins fez, e agora eu considero a maior obra estruturante da história de Divinópolis, né? Foram investidos lá mais de 300 milhões. A outra é a ferradura, né? Porque se você for olhar no mapa, a ferradura na realidade é a continuidade do anel pelo outro lado, né? Então, do ponto de vista de mobilidade urbana, está se fazendo uma grande obra, né? Aquele viaduto ficou parado esse tempo todo, em primeiro lugar, porque ele foi feito no lugar errado. A prefeitura recebeu os recursos do governador Anastasia, naquele episódio da Proema. Sim. Lembra? A Proema viria, compraram um terreno de 900 mil metros, metade prefeitura, metade Proema, e o Vladimir negociou com o Anastasia. Nós entramos com o terreno, você entra com as obras. E assim foi feito. Aí foi feita aquela estrada que está lá, né, já funciona, foi feito o viaduto. Então, e ele ficou parado esses anos todos, porque foi feito no lugar errado. O primeiro erro da ferradura, cometido ainda no governo Aristides, foi colocar o acesso no lugar errado.
O projeto original, o acesso era pela Avenida Luiz Guilherme, que é aquela da Farmax, que é a rua mais larga do Distrito Industrial. Do Floramar para frente, pegaria a faixa de servidão da CEMIG, 60 metros de largura. E ela encaixaria lá na estação da Ferradura. Esse era o grande projeto. Mudaram por quê? Porque quem conseguiu os recursos foi com o governador Azeredo, na época, foi o Orixis, por interferência do Paulo Haddad, que é aqui da região, conselheiro do Eduardo, mas quem construiu foi o Domingos. Qual que era a ideia? Deixar de fazer lá onde devia ser feito e fazer passando dentro de bairro para atender a população de bairro. Então, de uma avenida perimetral virou rua. Você falou de alguns nomes aí que foram importantes no projeto, faltou um, Zé Elísio, que a gente não falou, que tem que ser lembrado também dentro desse complexo, foi um grande defensor da Gerdau. A história da Ferradura aí entra a Gerdau, você lembrou muito bem. E o nome da Gerdau, da época, né? Como que isso começou? O Morsoleto, que foi um dos maiores divinopolitanos que eu conheci, né? O Luiz Morsoleto. Sim. Saudoso, um grande nome. O Morsoleto tinha um projeto que era, primeiro, tirar o trânsito de caminhões da Gerdau de dentro da cidade. Esse era o grande projeto dele, acabar com esse, como o nosso maior problema de mobilidade urbana, todo mundo sabe. Passa lá de manhã para você ver. O segundo era tirar, que a Gerdau tem um terminal dentro dela, certo? Que ocupa espaço. O Morsoleto queria tirar isso tudo lá de dentro, porque ele tinha um projeto de usar essa área para fabricar aços especiais. Então, ele entrou com tudo nessa história da Ferradura. Ele foi o grande, bancou. Gerdau colocou muito dinheiro nisso, só nos estudos de viabilidade, foi mais de 200 mil. De trazer engenheiros, empresários, ficavam hospedados na casa de hóspede, né? Sim. Infelizmente, Morsoleto morreu antes da hora, muito antes da hora. O que era a ideia? Completando esse trajeto que eu já falei aqui, que já estava no lugar errado, que devia ser pelo fundo e não pela frente, porque ao mudar o trajeto, o que a prefeitura fez? Ela esbarrou no bairro Candidez. Então você vem pelo centro industrial, que é a Avenida Iara, numa avenida larga, quando chega no Candidez, você faz uma curva de 90 graus que duas carretas não cruzam lá, uma agarra na outra. Por causa desse erro político, foi por questão política, de passar asfalto dentro de bairro e agradar o povão. Né? Projeto econômico é uma coisa, projeto popular é outra, mas fizeram errado. Mesmo assim, a ideia do Morsoleto era o quê? Lá naquela praça, né, onde está o viaduto agora, você vê que deixaram um espaço embaixo do viaduto para passar uma avenida. Feito a ferradura, dali se derivaria uma perimetral que sai ainda, nesse projeto não morreu, dentro do pátio da Gerdau, que mudaria o seu pátio para o fundo. Tá? O pátio da Gerdau viria para o fundo ali, perto do Ponchique, aqueles meios ali. Com isso, o sonho do Morsoleto era fazer toda a logística da Gerdau dentro da ferradura. Tanto de suprimentos, você vê que a Gerdau recebe 60 mil toneladas de minério por mês, Sim. mais o carvão, que ela tem um terminal na 494, quer dizer, a parte de suprimentos e expedição seria tudo ali. Por isso a Gerdau entrou no circuito para valer. Ok, Zé Elísio, obrigada por ter explicado todo esse processo aí do Complexo Ferradura e uma justa homenagem, né, que você lembrou aí do Morsoleto. Eu acho que algumas pessoas foram chave em toda a história da ferradura. O primeiro deles foi nosso grande amigo lá de Araxá, o Juarez Guimarães, que foi quem teve a ideia. Todo mundo acha que foi eu, o Pulim, foi ele. Sim. Segundo, o Pulim. O Pulim manteve-se vivo a esses anos todos, depois ele saiu dos combates, está quieto lá na fazenda dele. Orixides, tá? Orixides foi o grande projeto da vida dele que ele não concretizou, né? O Orixides e o Luiz Morsoleto. Agora tem que se fazer uma coisa que eu acho da maior importância. Mesmo sabendo que eu já alertei a eles para essa limitação
da ferradura para a atividade industrial. Por quê? Divinópolis, infelizmente, abandonou o primeiro planejamento urbano feito no Brasil pelo Dr. Valquir e a cidade foi encaixotada por loteamentos. Exemplo disso, nosso aeroporto é encaixotado, Gerdau é encaixotado, Centro Industrial encaixotado. Isso não tem solução mais, tá? Ou nós vamos lá para 494, que é onde está o futuro nosso. Então, mas o Gleidson, ele teve ele priorizou isso, sabe? Não só priorizou, como ele fez uma coisa que estava há 10 anos para concluir, como está fazendo as obras do aeroporto, como vai prosseguir, né, nessa perimetral, como eu te falei, da ferradura até na 494. E mais uma outra coisa que eu acho que todos nós devíamos fechar a questão e apoiar, que é aquele movimento do senador Cleitinho para a duplicação da 494, que só será possível via concessão. Não adianta achar que vem dinheiro público. Você fazer a concessão de Barbacena, onde ela começa, até Corvelo. Aí sim, aí nós, Divinópolis, eu faço uma metáfora com o futebol. Divinópolis está encaixotada, por isso não recebe investimento. Não adianta o pessoal ficar conversando em boteco, achando desculpa. Não recebe por isso, não tem espaço que comporta grandes movimentos de caminhões e pessoas. Então nós temos que fazer igual no futebol. O que você fala no futebol? Você está na retranca, você alarga, você abre pelas laterais. Você é comentarista esportivo, você sabe. O que nós temos que fazer em Divinópolis? A ferradura que resolve em parte, porque ela já também está encaixotada, e a 494, que é, do ponto de vista de atração de investimento, é a única opção que nós temos, a 494 até os Costas. Então, é um movimento que o senador Peixinho começou, ele acha que vai ter recurso público, não acredito, mas eu acho que a cidade, seus políticos, não só daqui, do entorno, Alcerrano, deviam se mobilizar pela concessão dessa rodovia desde o começo dela, em Barbacena, até o final dela em Pompéu Corvelo. Ok, Zelis, muito obrigada mais uma vez pelas explicações. Lembrando que a inauguração do viaduto, que você vai chamar Carlos Consul, também em homenagem a um grande nome importante aqui para Divinópolis, será na próxima sexta-feira, às 10 da manhã.